em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Por Acaso, onde cada caso é um susto. E hoje você não perde por esperar os acontecimentos que teremos aqui. Essa é a edição comemorativa de Halloween, onde nós vamos falar de filmes de terror. Hoje, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Vinícius de Oliveira, filmador de podcast, estudante de física médica, desenhista nas horas vagas, embora ele não aceite, e um desapreciador de filmes de terror. Olá, Vinícius. Todos os filmes de terror são uma merda, sem exceção. E estamos também com o nosso co-convidado, Arthur Gasparindo Moreira, que é um grande especialista em filmes de terror, estudante de biologia e também especialista em jogos que se baseiam em filmes de terror. Olá, Arthur. Ela disse cocô. Ok, essa foi boa. Estamos aqui, então, para falar sobre filmes de terror. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que por muito tempo eu me considerei uma apreciadora de filmes de terror, embora eu não achasse nenhum filme de terror bom. O que era muito engraçado, porque eu sempre dizia que queria ver filmes de terror que eu gostava, e sempre que me perguntavam uma indicação eu não tinha nenhuma, porque todos eram ruins. Mas eu gostava muito da ideia. É fascinante. E como que você gostava de uma ideia que você não tinha um filme bom pra citar? Então, eu gostava da ideia de criar a atmosfera, da pessoa criar expectativa a partir do filme, só que nenhum deles era bem executado. Então sempre tinha algum problema no final, ou no meio, ou na conclusão. Mas eu gostava da atmosfera gerada ao longo do filme. Inclusive, as pessoas gostam de filmes de terror, embora pareça uma ideia meio macabra, porque o nosso cérebro não consegue diferenciar que as coisas que estão acontecendo na TV não são reais. Então, o clima de suspense que é criado, ele gera reações reais no seu corpo, com qualquer filme que você assiste, não só filme de terror. E aí as pessoas experimentam emoções fortíssimas lá, como a adrenalina, só que num ambiente seguro e controlado, de uma forma saudável, não a ponto delas ficarem traumatizadas, mas o suficiente para que elas consigam, inclusive, liberar endorfina. Eu não sei do que você tá falando, o Disney literalmente já foi traumatizado por um filme de terror. É verdade. Que filme? É Terror em Amityville, que é com Ryan Reynolds, o cara que faz o Deadpool. Eu nunca vi esse filme. Esse filme é uma merda, ele nem é bom. Mas eu era muito criança. Nossa, essa história é humilhante, mas eu vou contar mesmo assim, a gente tá aqui pra isso. Eu tinha acho que uns 8 anos, eu era bem criança, e eu tava lá num churrasco, uma feijoada de domingo, alguma coisa assim, na casa da minha tia. E aí, meus primos se juntaram e falaram: a gente vai ver um filme de terror, hein? Puxaram lá uma fita VHS, assim, ou um DVD, alguma coisa que usavam naquela época. Sou tão velho. E falaram: vamos ver, hein? E até lá, eu não podia ver filme de terror. Tipo, meus pais, eles viam coisas sozinhos na sala enquanto me mandavam dormir pra eu não assistir o filme de terror, porque eles achavam que eu... Quantos anos você tinha? Acabei de falar, pô, não tá prestando atenção, não? Uns 7, 8 anos. E ainda tinha VHS? Sim. Caramba, isso me desconcertou aí um pouco. A última vez que eu vi VHS eu tinha uns 4 anos. Não, mas eu não tenho certeza. Pode ser um VHS ou um DVD. Ah, tá. Eu disse alguma... Você não tá prestando atenção em nada do que eu disse, né, Dan? Eu falei um DVD ou um VHS, alguma coisa de velho que tinha, assim. Enfim. Aí, eu cheguei pra minha mãe, porque eu não queria ficar isolado, que eu era a única pessoa nova que tava lá presente. Acho que minha irmã já tava lá, mas ela era um bebê. E aí, meus primos estavam lá se divertindo e eu não ia ter nada pra fazer. Eu falei assim pra minha mãe: ô mãe, posso ver o filme de terror com eles? Aí minha mãe me olhou com uma cara assim, séria, né? Com senho franzido pro quem tá ouvindo só. E disse: bom, se você prometer que não vai encher o meu saco de noite aí falando, não consigo dormir, aí você pode. Ela não usou essas palavras, minha mãe é um docinho normalmente, mas, né, era o que ela quis dizer. E aí eu falei: claro, não se preocupe, eu já sou um adulto, eu não vou mais ter medo de filmes de terror. Dito e feito,
Eu vi o filme e tive medo de filme de terror. Mas não só tive medo, eu fiquei traumatizado por meses. Era tipo, eu não conseguia tomar banho sozinho. Não conseguia ficar no banheiro sozinho. Eu tinha que chamar alguém pra ficar me vendo tomar banho, porque morria de medo do espelho. Eu achava que ia ser alguma coisa do espelho. Porque tinha uma cena nesse filme que era uma criança e ela tava, tipo, indo no banheiro de madrugada. Era uma casa assombrada, é um filme clássico de casa assombrada. Chega lá, eles falam, eu quero comprar essa casa. E a corretora de imóveis fala, beleza, custa R$ 2. Aí eles falam, nossa, que barato. Alguém morreu aqui? E ela faz, não. E aí é isso, morreu gente lá e tava assombrado. E aí o menino tá lá no banheiro e ele tá indo lá fazendo xixi, ele tá lavando a mão, aí ele abaixa o rosto assim, sei lá porque alguém lavaria o rosto depois de fazer xixi. E aí quando ele volta pro espelho, tinha tipo um cara observando ele no reflexo. E aí o menino olha pra trás e não tem ninguém atrás dele. E aí ele sai correndo, desesperado, pro quarto dele. E essa cena me traumatizou num nível, mano, que eu não conseguia olhar pra espelhos. Eu tinha medo de que ia aparecer alguém lá me observando em algum momento. E é isso, mano. Horrível. Ok, então, reformulando o que eu disse. O filme de terror é pra não te traumatizar quando você é capaz de ter uma dose de ceticismo. Por isso que ele não é recomendado para crianças. Porque as crianças ainda estão além dos limites de distinguir o que é fantasia e o que é realidade. Então, para uma criança não é tão... Ou adultos facilmente enganáveis, também não é recomendado. Sim. E adultos crédulos também, geralmente podem se assustar mais com filmes de terror e ter mais medo depois. Mas a ideia do filme de terror é que você vai liberar lá a sua adrenalina e vai deixar seu corpo naquele estado de luta ou fuga, porque seu cérebro, ele tem neurônios que vão fazer você se colocar no lugar daquilo que você está assistindo, daquela pessoa que está no filme, que são os neurônios espelho, que são os neurônios de imitação e tudo mais. E aí, seu corpo vai reagir como se aquilo estivesse acontecendo com você. Só que quando você está em situações assim, na vida real, de luta ou fuga, em que você vai precisar fugir ou lutar, como o nome já diz, você também libera endorfinas, que são um hormônio, né, uma substância química, que é responsável pela analgesia. E ela também causa bem-estar. Isso é importante para que as pessoas consigam fugir quando elas estão feridas. Então, isso é um processo natural. As endorfinas, elas são produzidas no hipotálamo e elas precisam estar presentes para que você consiga, sei lá, sair correndo mesmo tendo sido esfaqueado ou coisa desse tipo. Inclusive, isso justifica muitas cenas de filmes de terror que parecem absurdas pra gente. De pessoas que levaram tiro e conseguiram ir buscar ajuda, ao invés de ficar sentada no chão chorando e gritando, e coisas desse tipo. E aí a gente também pode ter uma dose de endorfina liberada junto com a adrenalina que a gente tem no filme. E tem também a curiosidade. O suspense gera uma atmosfera que vai dando curiosidade. Porque na maioria dos filmes tem aquele teor de mistério, você não sabe o que está acontecendo. Então o filme vai conduzindo a sua expectativa. E a gente também tem muita curiosidade. Então junta tudo isso, essa forma que nosso cérebro se relaciona com o mundo, com essa curiosidade que a gente tem também, que também está incutida na forma que o nosso cérebro se relaciona, e isso faz com que as pessoas fiquem extremamente alertas e prestando atenção em filmes de terror. Isso é uma coisa engraçada, porque é aí, pra mim, que tá a diferença entre filmes de suspense e filmes de terror. Que é uma coisa que todo mundo tem uma definição aí, se você procurar na Wikipédia vai ter uma definição, mas a verdade é que um filme de suspense é um filme de terror só com as coisas positivas, só com as coisas boas. Um filme de terror bem feito. Sim, exatamente, porque o filme de terror, como ele tá disposto a usar coisas como jumpscare, que é quando alguém pula na câmera, assim, faz um barulho alto, isso é uma coisa, tipo, barata, é uma coisa que, tipo, te deu um susto, não teve nenhuma tensão até lá. E é uma coisa, tipo, sei lá, qualquer um assustaria, assim, mas barato, qualquer um faria isso. E gore também, que é, tipo, violência explícita. Essas são as coisas baratas, né, baratas não de custo, mas, tipo, que é fácil de fazer, pra obter Tirar uma reação. Tirar uma reação similar. A diferença é que um filme de suspense depende da história ser bem escrita, de você estar antecipado, estar envolvido na história, e o outro não, o outro é só tipo o choque do momento.
Então, pra mim, essa é a diferença dos dois filmes. Suspense é um filme de terror bom. Filmes de terror, eles têm essa estrutura mais de criar vários picos de tensão, né? Enquanto um filme de suspense, ele tem mais essa tendência de caminhar para um grande clímax, mais próximo do final, que é uma grande revelação, ou alguma coisa assim. O que eu acho muito mais engajante. Mas tem uma coisa também, esse negócio de conduzir a expectativa, quando o filme é de terror e você já sabe previamente, você fica na expectativa do susto. Então você tá esperando que o susto vai acontecer e acaba acontecendo o mesmo processo. Você tá tão esperando aquele susto que você tá lá, vai acontecer o susto, vai acontecer agora, até que acontece o susto. E aí você criou expectativa com um terror barato também. Não, ou pior. Vai acontecer uma coisa, a música começa a fazer... e aí ele abre a porta e não tem nada. Eu odeio quando você faz uma troca de cena assim que faz VAM! E é só a tiazinha andando com o cachorro, alguma coisa assim. Eu odeio quando os filmes de terror fazem isso. O terror, ele tem esse lance de quebrar a expectativa muitas vezes, desde que ele foi feito, e aí pra ele continuar tendo graça... Esse é todo o lance dele, muitas expectativas precisaram ser quebradas. Os filmes de terror, inclusive, eles estão cada vez mais dependendo desses sustos baratos, porque as pessoas vão se dessensibilizando das coisas visuais com o tempo. Isso é uma coisa, né, que você falou no começo das pessoas passarem pela sensação e tal, o neurônio espelho, comparado com... porque tá se pondo no lugar da pessoa no filme. Só que até isso vai passando com o tempo, historicamente. As pessoas, elas vão tendo tanto contato com violência em filmes que elas ficam desensibilizadas. E aí, quando elas veem um filme que, a pessoa foi dividida no meio, a pessoa fica tá... E aí as pessoas acabam tendo reações melhores de sustos, que é uma coisa que você não vai se desensibilizar disso, porque é um bagulho do nada. E que é um conjunto de som, visual e tal. E filmes de suspense, que é uma coisa mais... não todos, né? Não tô exaltando o gênero. Tem filmes bons e filmes ruins de suspense também. Mas que geralmente depende mais do roteiro, depende da história, do ambiente... E isso é uma coisa que é mais recompensador mentalmente, você concluir as coisas, você, enfim, ser guiado a uma... E ter final feliz também, o alívio. Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de Pânico. Assim, primeiro, Pânico é uma obra pra louvar o terror e o suspense, né? Sim. Isso é muito legal, ele é Isso super é muito metalinguístico, ele tem muitas piadas incutidas nele. E ele faz muita piada com a forma que o terror vem sendo conduzido. E aí as pessoas... É muito legal porque é tudo muito crível. Porque a gente chegou num ponto em que essas histórias de fantasma mais antigas, elas não despertam tanto o horror. É uma coisa batida, é uma coisa que hoje em dia muita gente considera boba. Porque a gente cresceu assistindo essas coisas. Exato, e essa é justamente a premissa do Pânico. Um mundo que tá rolando um serial killer aí mais melodramático, que existem filmes de terror. As pessoas estão totalmente a par desses clichês. Sim. O que eu acho muito inteligente. Pânico é muito inteligente. Pânico é muito bem feito e eles conseguem criar esse suspense. E tudo é muito crível, porque o cara que é um assassino é só um cara que é um assassino. E ele vai lá e te mata, e aí vão lá e acertam ele. E aí no final tudo é explicado, tudo é concluído, ele é muito bem fechado. É só um cara, assistam o filme. Assistam o filme. E é um filme que a protagonista, ela faz coisas espertas, diferente da maioria dos filmes, em que depende da pessoa que tá no filme ser burra. Então a protagonista, ela faz coisas extremamente espertas e ela consegue sobreviver inicialmente. E aí as coisas se concluem e tal, e é muito satisfatório, e o filme conduz muito bem a expectativa, e é muito legal. E a quebra de expectativa é uma coisa interessante também, que também chama muito a nossa atenção. E isso é fantástico. Eu gosto muito desse filme, e eu gosto muito do filme chamado A Cabana. É esse o nome do filme? Que também é uma paródia de filme de terror, que tem Não, pera aí, eu não sei se em português esse é o nome. É A Cabana na Floresta, alguma coisa assim. Isso, eu acho que é A Cabana na Floresta. É que senão você vai confundir com o livro religioso, que tem um filme também, que é A Cabana, que o cara encontra com Deus. Não é A Cabana do William Young, é a outra cabana. A Cabana na Floresta, cabana paródia de filme de terror. Tem 2 cabanas na floresta, se você for. Cuidado com a que você vai escolher. Cuidado com a que você vê Deus. E aí, nesse filme da cabana, tem várias pessoas que vão pra uma cabana. Isso é uma coisa que acontece em filme de terror. É um clichê. Que é um clichê. Que eles vão pra um lugar isolado, onde eles não vão conseguir pedir ajuda pra passar um final de semana. E aí lá... E são vários adolescentes que querem muito transar. Sim, frequentemente. E aí,
O Vab também odeia sexo. Isso é parte do motivo dele odiar filme de terror. Não relacionado, mas verdade. Enfim, e aí eles estão lá, só que eles estão num reality show. Então, sempre que eles vão fazer algo inteligente, eles não sabem que estão num reality show, só que tem pessoas assistindo e tentando controlar o que eles estão fazendo. Então, sempre que alguém vai tomar uma decisão inteligente, eles liberam, tipo, um cheiro que faz as pessoas mudarem de ideia. Então, tem uma hora que o personagem fala, tipo, tem algo estranho acontecendo nessa casa, vamos nos manter juntos. E aí a produção fica, não, peraí, assim não dá. Aí eles liberam o cheiro e o cara fala, eu disse juntos, eu quis dizer, vamos nos separar, vamos cada um para um lado, para tornar eles alvos fáceis. Então o filme, ele também vai usando isso. Eu não sei se você disse isso porque você quer evitar dar spoiler para as pessoas, mas não é um reality show, né? Eu quero evitar de dar spoiler para as pessoas. Ah, tá, então tá bom. Mas eu acho que a gente não devia evitar dar spoilers para as pessoas. Eu acho que Tudo se as bem, pessoas vamos dar estão vendo spoiler aqui... para as pessoas. Não é um reality show, enfim, é tipo um culto, né? Eles precisam sacrificar as pessoas, só que com isso eles estão produzindo filme de terror. Então as pessoas morrem de verdade no filme e têm as decisões delas conduzidas para que elas sejam mortas, de fato. E aí eles falam toda a sequência lógica lá, que geralmente as pessoas morrem nos filmes de terror, onde o virgem é sempre o último, que também fala no Pânico. E sempre começa pela pessoa que faz sexo, e aí eles vão passando pelos estereótipos e tudo mais. É super interessante. E ele também faz essas brincadeiras de considerar o gênero como um todo e tudo mais. E eu acho bem relacionável com o Pânico. Pânico é um dos meus filmes de suspense / terror favoritos. E eu gosto muito deles. Quase todos eles são impecáveis, assim. E realmente, são filmes muito bons. Esse A Cabana também é muito legal. Só que também tem os filmes que não são sobre filmes de terror em geral, que não são tão metalinguísticos, que também são muito bons. Um filme que eu demorei muito tempo pra valorizar, e que nas primeiras vezes que eu assisti eu não entendia, era Jogos Mortais. Jogos Mortais. Qual o apelo de Jogos Mortais, gente? Sem meme. Eu tô falando sério, pode até desligar a câmera. Eu só quero saber, por favor, me explica. O que tem de legal naquilo, eu velho? vou contar a minha história com Jogos Mortais. A primeira vez eu pensei, nossa, Jogos Mortais. Era tipo um dos filmes com as censuras mais altas. É proibidão, esse filme. Proibidão. E assim, minha história com filme de terror começou muito cedo, porque minhas irmãs tinham 15 anos, eu tinha lá os meus 8, 9 anos. Aí elas pediam pra assistir filme de terror na casa das amigas delas. O que tem tudo a ver com a adolescência, porque como eu disse, suscita emoções. Na adolescência as pessoas têm a tendência de procurar fontes de emoções e tudo mais, por causa das transformações que elas estão passando ali no cérebro. E aí a minha mãe dizia, pode assistir filme na casa da sua amiga, só leva sua irmã. Aí ia lá eu, a irmã, que era muito mais nova, assistir filme de terror. E aí muito cedo eu acabei assistindo Massacre da Serra Elétrica, acabei assistindo os Jogos Mortais, acabei assistindo várias coisas que não era pra eu estar assistindo. Só que na época eu assistia, eu não sentia medo, acho que eu sempre fui muito ceticona, assim, desde muito criança. Só que eu não entendia o filme, né? Então eu não sentia medo, mas eu não entendia, tipo, a história. Eu sabia que tinha um assassino, eu via que tinha assassinato, eu via que tinha coisa acontecendo, mas eu não tava, assim, pegando a essência, sabe? Sei lá, pelo menos nas minhas experiências com filmes de terror, nenhum deles tem, tipo, um tema, um argumento Então, no final. aí é que tá. Tem. Só Jogos que eu só Mortais descobri... tem. Sim. Muito. Então, aí é que tá, vou chegar lá. E aí eu assisti muito cedo. E aí a primeira vez que eu assisti Jogos Mortais, eu não lembro quando é que foi com as minhas irmãs lá, passou, tudo mais. E aí eu reassisti, quando eu tinha uns 13 anos, com uma amiga minha do ensino fundamental. E aí eu peguei, tipo, sei lá, eu tinha visto o primeiro filme, o segundo filme, tinha entendido mais ou menos, e aí eu pulei pra, sei lá, o quarto filme. E aí eu não tava entendendo nada, porque não era só mais os jogos, porque os Jogos Mortais é um filme em que as pessoas são sequestradas e são colocadas em jogos onde elas podem morrer ou elas podem sobreviver se elas fizerem sacrifícios pra aprender a valorizar a vida. Agora tinha a trama dos policiais, né? E aí depois não tinha só isso, não tinha só os jogos, tinha um monte de personagem aparecendo, um monte de cara que eu não sabia quem era e eu não tava entendendo nada. Assim, os filmes, eles... Quer dizer, não, termina de falar essa história, depois eu... Então. E aí eu não tava entendendo nada, e beleza. E eu pensei, Jogos Mortais, meio sem sentido e tal, só uns caras lá morrendo, se matando. E aí, em 2020, eu assisti Jogos Mortais de novo, maratonei os 8 filmes, inclusive o remake. E aí, eu acompanhei toda a trama. Não é um remake, é uma continuação também. É verdade.
É uma continuação. Isso parece um spoiler. Ele acontece no... Não, não é não. Ele não se... É uma apesar continuação. apesar do nome ser de novo... Na verdade, o nome é tipo Jigsaw, é um outro nome. Mas é uma continuação acontecendo muito depois do último filme da série. É uma continuação, só que é uma pessoa tentando recriar um jogo que já aconteceu. Por isso que eu tô confundindo com o remake. A pessoa tem essa proposta dentro do filme, só que é uma continuação. Maneiro. E aí, eu assisti e, mano, a trama toda se conecta. E Jogos Mortais é muito Big Brain. Foi o que eu considerei depois. Parece o Death Note, que tipo, o Kira previu que o Light teria previsto, que ele ia prever o que o Light ia fazer. O Kira e o Light são a mesma pessoa, eu falei errado. O L previu que o Kira ia fazer. Isso é um spoiler de Death Note, a gente vai ter que tirar isso na edição, gente. Enfim, mas todo mundo previu o que o outro teria previsto, que ele teria previsto anteriormente, e todo mundo já fez um plano B, C, D, E pra enganar o outro que já teria previsto tudo. E nos Jogos Mortais é isso. Se você acompanha, você tem que assistir na ordem, você não pode assistir isoladamente. Tipo, você tem que seguir primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E, mano, é o plot dentro do plot, que tá dentro do plot, no plot do plot. É a maior boneca russa que eu já vi. Mas assim, ó... Você já viu algum deles, tipo, inteiro, de cabo a rabo? Ou você só viu cenas? Eu acho que eu vi um com vocês, mas era tipo lá no meio. Era tipo o sexto, assim. Meu, não faz sentido lá no meio. Não, mas assim, ó, a qualidade... Os filmes, eles vão ficando... Não, tem um ou outro ali no meio que são excepcionais. Mas a qualidade, o que não quer dizer que eles sejam ruins, ela vai caindo ao longo dos filmes. Tipo, na minha opinião, sim... Na minha opinião, o primeiro é o melhor, assim, sem sombra de dúvidas. Ele é muito bom, ele é tipo uma obra-prima do cinema, tipo, de verdade. O quarto eu acho muito bom. E o primeiro não é um filme de terror, na minha concepção. Ele é mais um filme, tipo, um suspense policial. Então, ele é contado do ponto de vista de dois núcleos da história. Um é as pessoas que estão lá no meio do jogo. E não é um jogo, tipo, você vai matar 30... É o problema do trenzinho lá. Mata 30 pessoas, dá um tiro na sua própria cabeça. Não é um negócio, tipo assim, tosco. É um negócio que, tipo, as pessoas recebem muito pouca instrução e elas têm, tipo, uma escolha pra fazer. E a escolha é, tipo, você arrancar o seu próprio pé fora pra conseguir sair do negócio. E essa é a única violência gráfica de verdade que tem ali no filme inteiro. Porque todo filme se passa... Explicando porque as pessoas estão ali. Na antecipação, mostrando lá os caras, tipo, descobrindo coisas, porque tem, tipo, pistas contando do motivação de cada um deles, de por que eles estão lá, por que eles foram escolhidos e tal. Isso é uma coisa que eu acho legal, mano. O Jigsaw é o charada, velho. É literalmente isso. E sabe a parte mais legal? Na verdade, o charada só virou o charada que a gente pensa hoje depois dos Jogos Mortais. Antes disso, ele só era um cara bobo que chegava e falava, peguei você, Batman. Ele foi virando o Jigsaw nos quadrinhos depois disso, por influência dos Jogos Mortais. Aí ele piorou, então. Meu, o Jigsaw é muito genial, por quê? Ele é diagnosticado, depois mostra a história dele em retrospectiva, ele é diagnosticado com um câncer no lobo frontal. E o lobo frontal é a região do cérebro responsável pelo nosso comportamento social e nossa tomada de decisões. E ele era um cara muito satisfeito, e aí ele tem um câncer. Então faz um câncer nessa região específica. Então faz todo sentido, e eu acredito muito que ele seria capaz de fazer tudo aquilo. Por um lado, tem um problema aí, que a capacidade de planejamento dele devia estar um pouco prejudicada. Então não era para ele conseguir, talvez, arquitetar tanto. Mas que ele tomaria essas decisões, eu super acredito. Eu acho isso uma sacada genial. Eu não sei se foi de propósito que eles escolheram essa região, ou se eles sortearam lá a região do cérebro pra falar uma coisa pra parecer sério. Porque não é muito comum colocarem em filmes câncer no cérebro. Isso não é uma coisa frequente. Geralmente colocam câncer de pulmão. Quando eles colocam no cérebro, não tem uma implicação assim. É só para falar que é muito terminal. Exato. Eu não sei se eles queriam só falar, tipo, nossa, muito ruim esse câncer, porque é no cérebro e escolheram uma região aleatória. Ou se o roteirista pensou. Mas, cara, quando eu assisti adulta, né, sabendo as coisas que eu sei hoje, eu falei, cara, genial. Eu, há uns anos atrás, jamais teria percebido isso. Isso foi muito legal. E uma coisa que acontece nos Jogos Mortais, assim, que me pega muito, quando você assiste em sequência, é que no começo você tá interessado na história das pessoas que estão no jogo.
Você quer saber, tipo, por que aquelas pessoas estão lá e tal, porque elas foram escolhidas, o que vai acontecer. Aí você reflete lá sobre a sua vida, o que você tá fazendo da sua vida, as atitudes que você tá tomando. Então ele tem esse tom, assim, que é muito legal para um filme desse teor. Só que depois de um tempo, acontecem umas coisas que eu achei brilhantes também, e que vai te levando para um outro lado. Os próximos filmes, acho que o terceiro e o quarto, são filmes que servem pra te aproximar do Jigsaw. Não só você, mas outro personagem também. Então, o quarto filme é um que eu gosto muito. É o quarto ou o terceiro, eu não lembro qual que é. O que ele tá recrutando aquele policial. É o... Que ele deixa nas paredes escrito, veja o que eu vejo, sinta o que eu sinto. Não, esse é o quarto, mas... É o quarto, né? O quarto não é aquele do cara da vingança? Calma que isso é muito spoiler, pera aí, ideia. O Vab vai ver, o nosso público, foda-se, eles podem... eles podem vir ver porque eles já viram o filme. Eu vou ver o quê? Você vai ver com a gente agora, mano. Só por causa dessa conversinha aqui É que a gente isso tá aí, tendo, irmão. Tá na hora Tô de remaratonar. suave, Eu mano. acordei hoje e falei, vai fazer 2 anos que eu não vejo Harry Potter e Jogos Mortais, já tá na hora. Mas, Vab, faz o seguinte, ó. Eu super vejo esses filmes de novo, fácil, eles são muito bons. Mas vamos fazer um experimento. A gente assiste o primeiro, só o primeiro. Se você falar assim, mano, não gostei, achei ruinzão, não te enche mais o saco, mano. Nunca mais menciono isso pra você. Vou até concordar com você que o filme é ruim. Mentiroso. Mas, não vou concordar de verdade, mas não vou te encher o saco. Mas, mano, eu duvido você assistir aquele filme e não ficar, tipo, querendo saber o que vai acontecer, velho. Pode pá, então. Mas é muito legal. No terceiro filme, você já saca ali que o Jigsaw, ele é um cara com uma moral muito mais reta do que parecia no que ele se propõe a fazer. E aí, no quarto filme, vai te aproximando, e vai... Enfim, muito legal. E esse lance dele ter pensado em tudo, em todos os detalhes pra fazer essa gigante boneca russa e fazer os jogos continuarem acontecendo, muito legal. Isso também são coisas que a gente sente recompensa no cérebro quando a gente consegue sacar alguma coisa do que tá rolando. Então, enigmas são coisas que... Montar quebra-cabeça, fazer enigmas são coisas que a gente sente recompensa. Porque você conseguiu ser capaz de fazer uma tarefa que seria difícil ou relacionar alguma coisa assim. E, inclusive, é por isso que a gente ri de piadas. Seu cérebro te recompensa por ter entendido uma coisa. Faz sentido. Isso é uma coisa que eu acho muito legal em filmes, que eu gosto muito de filmes, e é uma coisa que eu acredito que consistentemente filmes de terror fracassam. Pelo menos a maioria que eu vi. Sim. Mas eu acho que é por causa disso que eu não gosto tanto de filme de terror, porque eles tentam fazer uma coisa muito sofisticada, né? Que é conduzir a atenção e te manter informado, mas só o suficiente pra conseguir te chocar. Eu acho que eles fracassam por um outro motivo. Que é porque muitos filmes de terror usam temas sobrenaturais. E as razões para as coisas acontecerem em contextos sobrenaturais é tipo... Qualquer uma. Mágica. Geralmente é tipo, esse espírito não descansou em paz e quer uma vingança. Então não é uma coisa que é lógica de verdade, é tipo uma lógica Ponto dentro pros Jogos do filme. Mortais de novo. Que é um cara, né? Que é um justiceiro, velho. Ele é um justiceiro. Ele é o Batman da realidade, o Batman vilão, cara. Não, calma aí. Eu acho legal que esse cara aí, ele não vai atrás de pobre, mano. Só por causa disso ele já ganhou pontos. Não, ele também vai atrás de pobre. O motivo dele não é... É que ele não quer fazer justiça pela lei, ele quer fazer justiça pela própria moral, do que ele acha que as pessoas deveriam Ele acha querer. Pessoas que estão falhando na bússola moral dele tem que passar por um teste pra ver se elas vão mudar de ideia ou morrer. Então é isso. Não vou falar muito mais que isso, porque é realmente legal. Eu acho que você vai gostar mesmo. Enfim, vamos mudar de assunto aí, porque vai dar spoiler ok. pro Sério, pode mudar de assunto? Pode. Ah, então, não, fala aí. Eu ia falar isso, depois que eu cresci eu surfei demais no hype, eu nunca tinha entendido, mas eu gostei muito. Maneiro. Mas uma coisa que eu não surfei no hype, que eu jamais entendi o apelo e por que tem tantos filmes, é o Sexta-feira 13. Mano, o Sexta-feira 13, pelo que o Disney fala, parece que não só... Que não tem tantos filmes assim. Parece que eles só fazem o mesmo filme toda vez, velho. É a mesma história. Eu vou fazer... Calma aí, gente. Quanto tempo a gente tem? Eu vou resumir todos os filmes de Sexta-feira 13 aqui pra vocês. Eu já vi esses filmes tantas vezes, eles são tão legais. Só que eles são legais de um jeito tosco. Do jeito que você vê, tipo, um filme que é tipo tiro, porrada e bomba, e você fica, tiro, porrada e bomba. Nossa, aí eu tenho que escolher entre Sexta-feira 13 e Velozes e Furiosos, mano. É isso aí, mano. E Sexta-feira 13 é muito melhor De que Velozes e novo Furiosos. os filmes de terror perdendo pra mim, mano.
Nossa, Fábio. Não, Velozes e Furiosos nem é legal, velho. Meu, mas Não, mas calma aí. fala. O cara quer contar. Eu vou contar mesmo, calma aí, gente. Bora! Sexta-feira 13 é assim, são 10 filmes. São só 10 filmes. Não é tanto filme assim. O primeiro filme tem lá uns caras no acampamento e aí uma criança morre no acampamento e aí o acampamento fecha. Fica muito tempo fechado porque uma criança morreu no acampamento. Aí um dia alguém vai lá, compra o acampamento e ele vai abrir de novo. Aí tem uns caras lá montando o negócio antes das crianças chegarem. E aí acontece, tipo, na noite antes de abrir o acampamento para as crianças chegarem. Aparece um assassino aleatório lá e começa a matar todas as pessoas. Todo mundo fala, é o Jason, é a criança que morreu, ele voltou dos mortos para matar as pessoas. Ah, esse filme é bom. O primeiro é bom, eu me lembrei. Eu não gosto dele, ele é um dos piores para mim, ele é o mais chato. Enfim. Eu gosto pela surpresa. Sim, é 1 minuto de filme bom dentro daquele filme. Sim, esse minuto aí fez o meu dia e fez o pânico. É verdade. Enfim, aí as pessoas ficam falando, não, é o Jason que voltou dos mortos, não sei o quê. E todos os assassinatos nesse filme, isso é legal, mas conceitualmente, o filme é muito monótono. Todos os assassinatos acontecem em primeira pessoa. Você vê, tipo, uma mão segurando uma faca, assim, e, tipo, indo matar as pessoas. E aí, no final, só na última pessoa que vai morrer, revela quem que é. E não fala quem é, não, mano. Falo sim, porra, foda-se, isso tá conhecimento comum aí. Se você não quer essa informação, pule para o minuto, sei lá, pula um tempo aí. Dá dois L aí. É isso aí. É a mãe do Jason. E ela tá lá porque ela não quer que o acampamento abra, porque não quer que as outras crianças morram por causa disso. E ela tá matando as crianças? Ela tá matando os jovens adolescentes que estão trabalhando lá, que são os... Ela acha que são eles que ficam tipo, eles não ligam pras crianças, eles vão ficar só transando e usando droga, não prestam atenção nas crianças, foi assim que o filho dela morreu, é tipo isso. Enfim, aí, próximo filme, aí no final desse filme ela morre, a última pessoa sobrevive e mata ela, aí ela morre, e aí beleza. Aí no segundo filme, o Jason realmente ressuscita, por motivos de foda-se, ele aparece lá, e vê a mãe dele morta e fala, meu Deus, minha mãe morreu. E aí ele começa a matar as pessoas no acampamento. E aí revela lá que na verdade ele nunca morreu, ele tipo sobreviveu, ele tinha tipo alguma deficiência mental, alguma coisa assim. Ele foi pra floresta, de algum jeito ele sobreviveu na floresta e ele tá lá e ele começa a matar as pessoas no acampamento. Aí beleza, essa é a história, no final do filme ele morre. E curiosidade interessante, não vi esse filme, tá? Ele não tinha a máscara de rock ainda. Exatamente, ele tinha um saco de batata na cabeça. Ele não era não é um ícone. Ele só ficou icônico no terceiro filme, e foi tipo na metade pra frente. Aí beleza, foi lá, ele morreu, acabou. Próximo filme, o Jason não morreu. E aí ele aparece lá e mata as pessoas. Próximo filme. Não, calma. O Jason não morreu. Não, calma. Aí ele mata as pessoas e fica lá com a máscara de hockey. Que ele acha lá em uma das pessoas que estava usando ela, e ele põe lá e tipo, haha, Jason clássico. Beleza, aí Jason morreu. Aí o próximo filme, Jason não morreu, só que dessa vez o acampamento fechou. E aí tem uma família que se mudou lá e tá só morando lá mesmo, é uma família. Aí o Jason aparece lá, mata todo mundo. No final tem uma criança só, que ela vê o Jason matando a família dela inteira. E de algum jeito essa criança consegue matar o Jason. Ela vai lá e, tipo, decapita ele mesmo com um machete, assim, fica batendo várias vezes até o Jason morrer. Okay. E aí o Jason morreu. Dessa vez é sério, gente, eu juro. Aí, no próximo filme, essa criança, ela cresce e vai pra um manicômio, porque ela nunca se recuperou desse trauma de ver a família dele morrendo e tal, e ele é louco, e ele tá lá no manicômio. E ele fica vendo o Jason em vários lugares, mas é uma alucinação dele. Aí, o que acontece? O Jason aparece lá, ele não morreu, e ele começa a matar as pessoas do manicômio. E aí, no final do filme, esse menino que tá lá com PTSD de Jason... Estresse pós-traumático. Exato. Como que é? Distúrbio de estresse pós-traumático, alguma coisa assim. Transtorno de estresse pós-traumático. Ele vai lá e consegue matar o Jason. Ele empurra o Jason no negócio lá e mata o Jason. E aí ele tira a máscara e não era o Jason. Era que o manicômio tava num lugar que era residencial e tinha tipo uns policiais que estavam fazendo isso para o manicômio se mudar de lá porque as pessoas não queriam loucos como vizinhos delas. E era tipo isso. Aí, no próximo filme, o menino tá lá, ele chega lá e ele fala, mano, eu preciso ter certeza que o Jason morreu, porque senão eu vou sempre viver em medo. Aí ele vai no cemitério, cava lá, tira o cadáver do Jason, tem só um esqueleto lá praticamente. Ok, isso é épico.
Tem só um esqueleto lá praticamente. E aí o menino tá indo atacar fogo pra ver os restos mortais dele virarem cinzas. E aí ele vai lá, joga gasolina. Aí ele vai acender o fósforo, tá chovendo. E ele fica, sei lá, ele tem um surto lá, que deve ser algo que acontece com pessoas que têm PTSD, eu não saberia dizer. Não tenho PTSD. E aí ele vai lá e puxa um pedaço de uma cerca e espeta o Jason, porque ele fica bravo. E aí um raio bate nessa cerca e eletrocuta o Jason e o Jason ressuscita, vira um zumbi. E é isso, ele é literalmente um morto-vivo a essa altura do campeonato. Ele não é mais uma pessoa que sobreviveu porque é muito resistente, não, ele é tipo um morto-vivo. E é isso, aí ele mata todo mundo, menos o menino. E aí o próximo filme... O Jason não morreu, gente! No final desse filme, ele não mata o Jason porque ele pensa assim... Nossa, já foi tipo umas 4 vezes, né? 5 vezes. Aí a gente não vai conseguir matar o Jason. Então ele tem uma ideia genial. Ele amarra uma corrente no pescoço do Jason, com uma pedra bem pesada, e joga ele dentro do lago. Então o Jason fica tipo flutuando num lugar que ele não consegue se soltar, ele não tem nada pra apoiar e tal. E ele só fica lá inerte dentro do lago. Aí no próximo filme... Esse é o Jason X. Não, calma. Esse daí é o 7. Caramba. Meu Deus. No Jason 7, tem uma menina lá que ela é tipo a Carrie Estranha. É uma menina que tem superpoderes mentais, que consegue mover as coisas com o poder da mente. Ô! te Que é estranho é da hora, véi. É verdade. Que é estranho é legal. Que não Foi é um escrito filme de pelo terror. Stephen King. É. E não é um filme de terror? Então pode crer. Não, eu não diria que é. Eu acho que ele tem Até- elementos de filme de terror por choque. Sim, sim. De choque, mas ele tem uma história interessante. O que a maioria das histórias do Stephen King tem. Enfim, Aí, outro de terror que é bom. calma aí, falta só 2 filmes, eu juro. Tá acabando. Caramba, tá acabando. vai logo aí, Esse mano. vai ser nosso corte, mano. Calma aí. Vai ter 5 horas de corte! Falando a mesma história, velho! Não, calma. Vai! Aí tem a menina lá, que ela é... Você põe na frente da Terra, mano. Você odeia a Terra. Eu não pensei nisso. Eu também faço isso, mas não. Quando eu faço isso nos outros podcasts, o Vab fala assim... Disney é incompetente. Vai, você é incompetente. Mano, Enfim. isso aqui é podcast, mano. Ninguém nem viu que eu pus uma coisa na frente da câmera. Os interessados aí que tá assistindo por som. Aos 5 interessados. É. Aos 5 interessados que vê a abertura, se um dia chegar nessa parte, estão sabendo aí. Vai dizer. Então. Aí, tem essa menina que ela é tipo a Carrie Estranha e ela tá morando lá porque agora é uma casa, não é mais um acampamento. E aí o lago é tipo o fundo da casa dela. Aí o pai dela briga com ela de alguma coisa lá. Ela chega brava, porque ela é uma adolescente brava, e ela faz... coisa brava. E aí isso solta uma onda de poder lá que quebra um elo da corrente do Jason e o Jason volta. E aí você fica, meu Deus, o Jason não tá morto, ele tá ali de novo. Meu Deus! Quem esperaria por uma coisa dessas? E aí o Jason chega lá e vai matar ela. E ele apanha pra caramba, porque a menina tem superpoderes, mano. Ela, tipo, destrói o Jason. E é isso, ela destrói o Jason. Ufa. Filme 8. Calma aí. Esse filme finge que nada aconteceu até agora e que o Jason é uma lenda urbana que aparece nos lugares assim. E o nome desse filme é Jason 8. Jason vai para Nova York. E aí, o Jason tá lá, é como se fosse no filme 7 ainda. E ele. Não, desculpa, no filme 6. E ele, tipo, ressurge do negócio, só que não é mais um lago. Agora é o mar em Nova York. E aí ele sai lá em Nova York e começa a matar um monte de gente. E aí ele morre no final. E aí vem Fred versus Jason. Não. Aí vem o Jason 9, que chama Jason Vai Pro Inferno. Nesse filme, eles voltam ainda mais, tipo, o Jason só existe lá no acampamento, é um acampamento. Eles ignoraram vários filmes que aconteceu. E ele tá lá no acampamento, e aí aparece uma cena genérica de uma menina correndo, assim, seminua, e o Jason indo atrás dela. E aí ele chega num lugar aberto e do nada acende uns holofotes, assim, e tá o FBI lá, e eles atiram nele com uma bazuca, e ele explode, e eles falam, finalmente destruímos o Jason, plano do FBI bem sucedido. E aí eles levam o cadáver do Jason pra um necrotério lá, e estão analisando, e aí aparecem uns raios mágicos lá, e o médico do necrotério decide comer o coração do Jason por algum motivo, e ele fica possuído pelo Jason. Aí ele vai andando por uns lugares lá, matando várias pessoas, e aí ele passa o coração pra frente, e aí alguém descobre, por algum motivo, eles leem no Necronomicon, tem tipo um livro dos mortos lá, eles leem no livro e falam, sim, tá escrito aqui, esse livro de 10 mil anos atrás, o Jason tá querendo entrar no corpo da mãe dele, sabe essas duas pessoas que nasceram há 50 anos atrás? Tá escrito nesse livro de 1000 anos. E aí é isso. E aí fala lá que ele tá... Não é da mãe dele, porque a mãe dele morreu.
É tipo uma tia dele. Ele tem que achar um parente dele. E aí ele vai conseguir ressuscitar. Que complicado. Pois é, eles exageraram nesse filme. E aí tem uma menina lá que ela é alguma sobrevivente de algum filme aí. E ela fala, meu Deus, nós não podemos deixar isso acontecer. Oh, meu Deus. E aí eles vão lá e o Jason consegue. E ele ressuscita. E aí os caras, oh, meu Deus do céu. E aí eles leem um negócio no livro e sai umas mãozinhas e puxa ele pro inferno e acabou o filme. Aí, esse é o filme que dá margem pro Fred vs Jason. Porque aí ele chegando no inferno e aparece a mão do Fred Krueger lá puxando ele. E aí, depois desse, vem o Fred vs Jason. O Fred vs Jason é horrível, não vamos falar sobre isso. Próximo. Eu gosto muito desse filme. Meu Deus do céu. Enfim. E aí é isso, Fred vs Jason lá, muita porradaria e tal. O 10º filme é Jason X. O Jason é pego no... Esse filme eu assistiria, gente. Esse filme é da hora. O Jason X, ele vai pro espaço. Ele fica lá congelado em alguma coisa, ele fica no futuro, ele tá congelado e aí uma hora ele é descongelado e ele tá dentro de uma nave espacial e ele começa a matar E esse é o todo mundo filme, na nave. Não, calma, ele começa a matar um monte de gente numa nave espacial e aí tem um robô lá, porque é o futuro. E aí o robô destrói o Jason e mata o Jason. Só que aí o Jason cai em cima de uma máquina de cura médica do futuro. E aí a máquina de cura começa a curar ele e fala, oh meu Deus, não tem material orgânico suficiente. E começa a pegar pedaços da nave e aí ele vira um Jason robô. E aí o robô mata o robô. E aí eles pegam e jogam o Jason pra fora da nave e ele incinera na atmosfera e morre. E esse é o fim do Jason. É isso aí. Ufa, Até demorou agora. uma Nossa, conta. eu achei que também não precisava ter usado tanto tempo Meu, no episódio nisso. Só pra passar... Meu Deus 10 do minutos é céu. um cortinho, mano. Só pra passar a mensagem... Só pra mencionar de passagem aqui, não vamos entrar na história do Halloween. Esse eu não vi todos os filmes. Vai lançar outro, você viu? Vi. Esse mês aí, o próximo, Eu vamos quero ver. ver, mano. Sério, vamos ver. Halloween, sim. Bora levar Halloween? o professor pra... Não, Halloween é outra coisa. Halloween do Myers. Sim, Halloween é do vamos Myers. assistir o Halloween. Que é uma bosta também, que é o mesmo filme toda vez. Isso que eu ia falar, aproveitando aí, vou mencionar de passagem outro cara que é imortal, que é o Michael Myers, que lançou o próximo, que tá lançando agora em outubro, Sim. Halloween, Bora. em comemoração ao Halloween. Bora chamar um professor pra assistir aí e fazer um episódio de podcast disso, mano. Vamos. Ou Vai melhor, ser vocês podem levar o Disney, que é o especialista em filme de terror, pra ver o filme, e aí a gente grava um outro episódio de Halloween. Enfim, mas o Michael Myers, eles falam que ele não é humano, que ele é o próprio mal encarnado no filme, por isso que- ele nunca morre. isso- E cada vez ele volta mais forte. Eu acho muito estranho isso, Eu também porque acho. a ideia é que ele era um cara muito mal. Na verdade, Algumas pessoas só são maus. Ele é tipo Jill, não, quem é Jill, meu? do Jojo. Ah, tá. É tipo isso. Então, É exatamente isso. ele, na verdade, pelo que eu lembro da história, quando ele era criança, ele matou os pais dele. Sim, isso. E aí ele foi pro manicômio, não foi? Não, ele matou a irmã dele, Isso. e aí ele foi pro manicômio. E aí, é isso, ele ficou E lá aí no ele manicômio. foge do manicômio quando ele E cresce. aí ele foge do manicômio pra ir atrás da outra irmã dele, que era um bebê na época, e que ele não quis matar, ele ficou esperando ela, com ela no colo, assim. E aí ele depois escapa do manicômio e vai atrás da única A Lauren, familiar. Que é a Laurie. A Laurie Laurie. Strode. E aí ele tenta matar ela, e ele tenta matar ela todos os filmes, e ela nunca morre. Mas o primeiro filme é chatão. Ela é tão imortal quanto ele. Ele é antigo, ele é chatão. Sim, mas ele foi muito importante historicamente, né? Porque ele foi tipo um dos primeiros slashers. Sim. Sim. Que é uma modalidade de filme de terror que quase tem sal, que é quase legal. No papel é muito Eu gostei interessante. desse seu termo gringo. Slasher? É que tem um equivalente em português? É esse tipo de assassino mascarado que é sobrenatural, é um negócio assim. Pois é, Justo. Eu ia falar de outro, na verdade, que é imortal, só que também é onipotente. Que é o Fred Krueger. O Fred Krueger, ele é uma... Mano, O Fred Krueger é uma força da natureza. O Michael Myers é a encarnação do mal e o Fred Krueger é uma força da natureza, cara. Ele é... é um negócio intrínseco a quarta lei da pessoas física. existirem. não, ele tem tipo poderes mágicos, mano. É. E ele também é um cara que só é mal. Ele não tem história, assim, de que eu Aliás, me lembre. curiosidade, Inclusive- gente. desculpa. É A Hora do Pesadelo. Foi o primeiro filme que o Johnny Depp atuou. Ah, E ele ele é, tá tipo, uma graça no ele é um E filme. ele é tipo um dos caras aleatórios que morre uma hora lá. Sim, Mentira, ele, tipo, e é namorado uma da morte protagonista. épica. É uma morte super épica que ele tem e é muito... E ele tá uma gracinha no filme, pode crer. E o Fred, ele também é um vilão que, pelo que eu me lembro, não sei se eu tô lembrando bem, porque é muito filme, muito cara, que ele também só é mau. Inclusive, ele era um pedófilo antes dele ser morto, queimado. E aí ele volta queimado porque
o bairro decidiu queimar ele, porque ele era um pedófilo. Lógico, mano, tem um pedófilo flamenguista no seu bairro. O que você faz? O que você faz? Não, mas a história... Eles não entram em tantos detalhes nos filmes antigos, mas no remake eles tentaram explorar mais isso. E ele era tipo um cara mau lá. Na verdade ele era um cara aparentemente super bonzinho, que todo mundo gosta. E aí alguém descobre que ele era pedófilo. E que ele ficava maltratando as crianças lá. E aí os pais se juntam lá e lincham ele publicamente, tacam fogo nele. E aí um dia ele ressuscita e começa a caçar os filhos desses pais, que eram as crianças que ele abusava, pra ele não parar de abusar elas nunca. Que zoado. Sim. Então ele só é mal, não tem nenhum tipo de... Porque hoje em dia você chega... Até o Michael Myers, mano, tem algum grão de empatia ali que eles tentam fazer. Ah, o cara é doente mental, coitado. Adorei que você falou algum grão. Eles tentam colocar alguma coisa de empatia pra em algum... Mano, o Massacre da Serra Elétrica é um filme que você fica... tipo, no primeiro nem tanto. Mas eles vão tentando dar empatia aí, porque o cara, tipo, ele era deformado, ele era retardado, ele era... sofria bullying, as pessoas maltratavam ele, e aí ele era, tipo, maior e mais forte que as pessoas, e eventualmente ele começou a matar as pessoas. Né? Eles tentaram fazer isso em algum dos filmes, né, que refizeram dele. E você pensa, tipo, porra, coitado, tudo bem, né, ele tá sendo um serial killer, mas coitado. Mas, mano, Freddy Krueger não, mano, o cara é só cruel, velho. E aí ele pega, então, uma personalidade dele que é, tipo, um comediante de stand-up aí, pra ele ficar fazendo várias piadinhas e tal. Isso é legal. O Massacre da Serra Elétrica, tem uma coisa muito interessante no Massacre da Serra Elétrica, que o Massacre da Serra Elétrica falam que foi inspirado por fatos reais, né? Não, é boato. Mas não era. E isso é muito legal, né? Eles ganharam as pessoas no marketing. Muitas pessoas foram lá assistir porque achavam que era uma história real. E não era, nunca aconteceu nada daquilo. Climaço, inclusive, se eles fizessem um filme daquele jeito, uma história normal. Nem vi o filme, mas, pô, deve ser estranho. Curiosidade, todos os esqueletos e restos mortais que tem naquele filme são de verdade, são de pessoas. Sim, isso aconteceu em filmes antigos. Porque eles tinham um baixíssimo orçamento e naquela época era muito mais barato comprar restos mortais, sei lá, importados da Índia, do que comprar um modelo de esqueleto que parece um esqueleto de verdade. Então isso é uma coisa ruim de Hollywood aí daquela época. Irado. Mano, cara, isso é uma coisa que eu acho, que eu penso muito sobre filmes. Sobre filmes não, sobre coisas criativas em geral. Filmes de terror, eles têm todas essas coisas maneiras no meio, mas no final eu nunca sinto muito eles. O Massacre da Serra Elétrica é um bom filme, cara. Sério? Eu não vi. Ele é muito bem feito. E esse se eu não me engano, acho que esse de fato é o primeiro filme de slasher. Só que ele não se encaixa no padrão de slasher. Porque é uma família inteira. Exatamente. Quem mata é uma família inteira. São pessoas que caem numa armadilha de estrada. E que elas são guiadas pra lá, porque tem, tipo, um cara que pede carona, que manda eles pararem num lugar lá, e aí ele, tipo, corta o freio pros caras não... O freio não corta, sei lá, sabota o carro para as pessoas não conseguirem sair. E é muito legal, em remakes que eles fizeram desse filme, eles estão lá explorando a casa pra pedir ajuda, e eles acham, tipo, atrás da casa, um lugar que tem, tipo, vários carros de épocas diferentes, e que estão, tipo, há anos eles estão fazendo isso. Tem vários carros abandonados lá. Maneiro. Mas enfim, como eu tava falando, filmes de terror tem todas essas coisas legais, mas também funciona. Mas consistentemente os filmes de terror que funcionam são os filmes baratões, né? Os filmes com orçamento baixíssimo. Então, eu percebo que os filmes de terror são o melhor exemplo de uma coisa que eu acredito sinceramente, que é que dinheiro, quando você tem dinheiro, você pode fazer uma parada, você pode fazer a parada que você quiser. Isso sim, isso muda as coisas. Não vou fingir que um negócio feito com um pastel e um refri e o negócio feito com dinheiro são iguais, não, isso muda, mas isso muda só a forma, e não o conteúdo. E eu acho que o melhor exemplo disso é o Evil Dead, que as pessoas gostam muito, e o primeiro filme, os caras não tinham dinheiro. O filme é muito barato, o filme tem aspecto de barato, as maquiagens são baratas. Não, o primeiro é mó legal. E eu achei charmoso. Achei o filme charmoso, ele consegue contar a historinha dele ali, os personagens são interessantes, muito engraçado que o cara que sobrevive no final é quem eles esqueceram, parece que esqueceram, o Ash não faz nada no filme, e no final ele só acaba ficando, e eu achei um filme muito charmoso, eu gostei de verdade, assim, eu penso, poxa, lembrei desse filme. Evil Dead 2 tenta ser exatamente Evil Dead 1,
Só que agora com dinheiro. Perdeu todo o charme. Então, mas Muito chato. não é tão mais dinheiro assim. E não é isso, cara. É que o problema é que eles queriam fazer só uma sequência do filme. Só que o que aconteceu? Como eles eram de estudos diferentes, tinham uns problemas legais, Sim. eles não tinham direitos autorais ao primeiro filme deles. O que eles Sanheim fizeram. não podia fazer uma sequência do filme dele. E aí o que aconteceu? Ele chamou lá de Evil Dead 2, né? A Morte do Demônio 2. Não, Uma Noite Uma Noite Alucinante. Alucinante. O primeiro chamava A Morte do Demônio, o segundo chamava Uma Noite Alucinante. Não, o primeiro não era tipo Uma Noite Alucinante, 2 pontos, A Morte do Demônio? Não, acho que era Evil Dead, 2 pontos, Uma Noite Alucinante, um negocinho. Vai. Enfim, aí, ele, por causa disso, ele pegou e basicamente refez rapidão no começo do filme o primeiro filme, sem ninguém, era tipo só o personagem que sobrevivia e a namorada dele, e aí eles só encenaram coisas-chave que aconteceram lá. Um resumo. Tipo um resumão mesmo, tipo 10, 15 minutos do filme é resumo. Uma versão condensada. Aí depois ele tem uma cena que ele tentou juntar as duas coisas, a história que ele queria contar com a história que ele não contou, e essa cena, que é a parte que o Vab tá falando que é muito parada, que acontece uma boa parte do filme, que ele sai voando, ele cai no lugar, fica perdido, ele volta pra casa, e aí a casa fica louca, a mão dele fica possuída e parece uma comédia dos Três Patetas. Eu acho ótimo isso. Eu não sei porque o Vab acha ruim, não. Não, eu não gosto. Não é essa cena em particular, é o filme todo, o conjunto todo. E aí, depois disso, entram personagens novos, que aí é a história que o cara queria contar de verdade, que era, tipo, retornando o negócio, pessoas novas chegando, que eram, tipo, os donos da casa de verdade, e o cara tá lá na casa, que é o cara que matou os amigos dele, ele tá todo coberto de sangue, com uma mão de serra elétrica, e tentando explicar pra eles, tipo, Kaká, eu sei que parece estranho, mas... E é tipo isso. Sim, só que o filme usa várias coisas sem o menor sentido pra chegar até onde ele precisa chegar. E aí eu achei um pouco, sei lá, não sei o que ele queria com essa decisão. Eu chamo de preguiça de roteirizar. Ai, Aí eu não gostei, não. É que, tipo, essa trilogia de filmes, ela é diferente. É que o cara era ambicioso, o Sanheim. Ele é até hoje. Ele é mano. até hoje, O Sanheim, ele só queria ser famoso, ele queria ser um diretor famoso. Por que ele fez um filme de terror? Porque filme de terror era a forma mais barata de você ficar famoso naquela época. E foi um dos filmes considerados mais violentos da época. Ele foi proibido exibir em vários países, e isso só deu mais publicidade pro filme dele. Várias pessoas queriam lá alugar o filme ilegalmente pra assistir, pra ver, nossa, o que é esse bafafá aí que tá acontecendo? E aí, ele fez lá filme de terror, ficou famoso. O próximo filme que ele fez foi uma comédia, porque é o que ele queria fazer, só que é mais difícil você fazer comédia. E aí ele fez uma comédia com os personagens do filme de terror. E aí ele praticamente criou o gênero, que é tipo uma comédia de terror. E aí o terceiro filme... E o terceiro filme prova uma outra coisa que eu também falo frequentemente, que filmes de terror são uma merda. Ele largou o terror, de repente o filme ficou ótimo. Adoro o Evil Dead 3. O Evil Dead 3 é excelente. E ele juntou todos os elementos e mais um novo. Ele pegou um filme de ação e fantasia aí, tipo um Senhor dos Anéis da vida, misturado com terror, misturado com comédia. E é ótimo, mano. Esse filme é fantástico. E é muito legal. Há quem discorde. Você discorda? Assim, ótimo é uma palavra muito forte. Caramba! Você é rigorosa. Assim, não é nenhum Pânico, mano. Pânico é brabo, velho. Pânico é fino do fino. Fino do fino. Obras-primas do cinema. Cara, Pânico, eu não consigo gostar do Pânico que a gente assistiu primeiro, Pânico, que é um Pânico que as pessoas gostam muito, porque o Pânico foi estragado pra mim, porque eu assisti primeiro o Pânico 4. Que o Pânico 4 tenta ser o Pânico 1, mas de um jeito muito espertinho, não de um jeito redundante. Sim, só que se você não acompanhou a jornada até ali, né, fica... Aí eu assisti o Pânico 4 e eu assisti o Pânico 1, que é o Pânico 4. Só que antes. E aí não é bem assim, ok. Mas, ok, compreensível. Igual Jogos Mortais, você tem que começar pelo filme 1, Vab. Chama 1 por algum motivo, cara. Você tem que parar com essa nenhum mania. filme chama alguma coisa 1. É verdade. Ele não tem números, que é porque você vê ele primeiro, porra. Ah, Sim, claro. exatamente. Depois vem a sequência. Aliás, gente, eu lembrei de uma história muito engraçada. Quando eu era criança, eu falei, né, que eu já era muito sem medo de filme de terror e tal. Quando eu tinha 10 anos, eu tava na 4ª série. E aí eu pensei assim, o banheiro da escola tá muito sujo. Vou tomar uma providência aqui. Aí eu fui lá para as minhas amigas, falei que chamei a loira do banheiro lá no banheiro. Escolhi uma cabine, falei que eu chamei a loira do banheiro. Aí eu pensei, vou botar o recadinho da loira do banheiro.
peguei uma folha de caderno, peguei um guache vermelho, escrevi numa letra bastão trêmula, com meu dedinho assim, escrito, nem lembro o que eu escrevi, mas era um recado da loira do banheiro, botei do lado do vaso. Como eu nunca ouvi essa história antes? Uma caixinha de surpresas. O Disney já ouviu. Chamei as meninas, falei, chamei a loira do banheiro, vai lá ver. Aí elas abriram a porta e eu pensei, ai, vai ser engraçado, elas vão dar risada, rimos muito, voltamos pra sala e beleza. Cara, elas abriram a porta e elas ficaram tão assustadas. Elas saíram de lá tremendo, foram falar pra tia da escola que tinha uma coisa da loira do banheiro. E a tia da escola foi lá e falou, não, eu não acredito que tem alguém vindo assustar vocês. E aí eu pensei, eita, lógico, ninguém desconfiou de mim, porque eu não tenho cara de que faria esse tipo de coisa. Pois é, eu também acho difícil a coisa estreitar pro seu lado também, mano, era o crime perfeito. Não. E aí tinha uma menina que se chamava Mônica, e ela ficou morrendo de medo, cara, ela ficou tremendo lá, morrendo de medo, assustadíssima, e ela falou, não, isso deve ser coisa da Nádia, com certeza, porque ela e a Nádia viviam brigando, e eu fiquei lá na minha, né, a Nádia que leve a culpa. E, aí eu pensei, doideira isso aí, né, mas se eu quiser mesmo que o banheiro fique limpo, vou ter que levar isso mais pra frente. Dia seguinte, botei outro recado da loira do banheiro. Cara... Aí parei ali a minha jornada, ninguém nunca desconfiou de mim, ninguém nunca mais usou aquele banheiro. E eu sempre usava, eu lembro que eu escolhi o 5º banheiro, porque eu chamei de a maldição do 5º banheiro, não foi nem a loira do banheiro. Tinha 6 cabines e eu escolhi o penúltimo, porque o último era óbvio demais. Aí eu já não queria, entendeu? Escolhi o 5º banheiro e falei da maldição do 5º... Meu, e elas Você vai ser presa, você sabe, né, mano? Mas, isso é muito engraçado, porque eu tava assistindo o Irmão do Jorel esses dias, e tinha um episódio que era literalmente isso. Que o Jorel, ele esquece de ir no banheiro antes de ir pra escola, e aí quando ele chega na escola, ele tá morrendo de vontade de mijar. E aí quando ele chega lá, o banheiro tá interditado, veio, tipo, a polícia, veio, tipo, a diretora da escola, e tá todo mundo assim, gente, não existe a loira do banheiro. Não existe um fantasma que vai matar e sugar a alma das crianças aqui dentro. E aí as crianças todas em pânico, porque eles estão, tipo, contando desse jeito, falando, não existe essa coisa horrível. Meu, e detalhe. E aí eles falam, aí o policial chega e fala, não, eu não posso entrar, pô, é um banheiro de criança. Mas se tiver uma criança aí que é um herói e queira desbravar o banheiro, aí a gente pode desinterditar o banheiro. E aí o Jorel, porque ele tá muito apertado, o irmão do Jorel, não é o Jorel, o irmão do Jorel acaba entrando no banheiro porque ele tá muito apertado. E aí ele entra e era tipo um menino da escola que tava, tipo, vestido lá dentro de loira do banheiro. E ele, tipo, poxa, você não caiu na minha armadilha. Não, eu tô tentando instaurar o caos na escola. E aí, tipo, a Derra, mano, instaurando o caos. Meu, e a historinha, eu acho que a história espalhou, porque o banheiro ficou limpo pra sempre. Enquanto eu estudei naquela escola, já era meu último ano, porque a escola ia até só a 4ª série. Só que, cara, isso foi tão engraçado, e o detalhe é que eu me baseei nas lendas urbanas do Gugu, na época que passava aquele quadro, Lendas Urbanas. Eu ficava em choque com as lendas urbanas Meu, do eu Gugu, lembro mano. que tinha um negócio lá, a flor do cemitério, uns negócios assim, nossa, eu achava engraçado demais. E eu nunca pensei que as crianças iam acreditar. Eu nunca pensei, porque na minha cabeça era tudo tão óbvio que eu tava fazendo, cara. Ai, foi muito bom, grande época da vida, muita traquinagem. Pra quem acha que eu nunca aprontei, fica aí o registro. Aliás, teve alguém que eu contei essa história que eu comecei falando assim, o banheiro da escola tava muito sujo, então eu precisava tomar uma atitude. Aí eu falei o que eu ia fazer e a pessoa falou, eu pensei que você ia limpar o banheiro. Eu também, eu achei que esse era o ritmo que essa conversa estava indo. Inclusive eu pensei, poxa, é incrível. Na minha escola isso seria impossível. Na minha escola os caras cagavam no papel higiênico, molhavam e jogavam pra cima e ficava a bosta inteira no teto. E eu olhava pra aquilo e pensava, uau, isso é irreversivelmente sujo. Então eu fiquei surpreso aí que, caramba, como será que a minha amiga Derra vai sair dessa? Meu Deus! E não deixou de surpreender aí com um bom suspense, nenhum terror. Mas é que ela tem outra vantagem, que ela ia no banheiro feminino, que é muito menos sujo do que os banheiros masculinos de escola, mano. Eu não saberia, por motivos fáceis de imaginar. Sim, enfim. Mas, cara, banheiros masculinos realmente é uma coisa, assim, de outro mundo. Os caras faziam isso daí de jogar cocô na parede na minha escola. Uma vez, um menino tacou um papel higiênico. Eles ficavam pegando papel higiênico molhado e grudando no teto. E só pra, sei lá, acho que eles odiavam as faxineiras. E
E aí, Não uma tem vez, explicação. o menino tacou um desse tão forte que quebrou o azulejo do negócio. E eu não sei como, o que que tinha naquela bola de papel higiênico que quebrou o azulejo, Nem mano. te conto, Disney, o que que tinha. Você ficaria muito assustado. Ai, mas voltando aos filmes de terror. Um filme que eu surpreendentemente gostei muito, mas acho que é porque eu só assisti uma vez, é o filme A Entidade. Eu não sei se vocês já viram. Já viram? Não. Fica aí de recomendação. A Entidade. Então, o filme é A Entidade. Uhum. Nunca vi esse filme. Fica aí de sugestão. E outro filme que eu queria falar de suspense, mas que a gente já falou, quando a gente falou do Lugar Silencioso. O Lugar Silencioso é ótimo, inclusive, um excelente Sim, suspense. esse filme é ótimo. E a gente falou naquele dia do Rush, A Morte Ouve, que é um suspense muito bom, É um filme de slasher, que tecnicamente. gera muita expectativa. Sim, Só que com um twist talvez você ótimo. fosse gostar, Babi. Você já viu esse filme? Eu não. Ele tá com a cara de Ah, quer dizer, confusão. eu já vi Hora do Rush. Não. O Rush é tipo, é uma mulher surda que mora numa casa. De vidro. Não é de vidro, né? Pô, tem tanta porta de vidro aquilo, né? Ela é surda e ela tá, tipo, numa casa. E aí chega, tipo, um assassino. Ela é, tipo, surda muda. E aí chega um assassino. E ele, tipo, percebe que ela é surda quando ele fica, tipo, tentando zoar ela, bater no vidro, assim, coisa, e ela não fica vendo. E ele percebe que ela é surda. E ele começa, tipo, fazer em torno disso as traquinagens dele. E aí, tipo, mano, é desesperador, porque ela tem uma limitação além de, tipo, do cara tá armado e ela não. Ela não consegue, tipo, pedir socorro, ela não consegue. Mas ela vai lá e se vira no negócio, mano. Eu acho isso estupendo, eu acho isso genial, porque é uma fonte de tensão incrível, porque a gente tem mais informação que ela, né? O tempo todo. Sim. Não. Isso parece ser muito esperto. Quem Não, pensou nisso aí? O filme, foi ele mal. tira o som em várias cenas, o que deixa extremamente tenso, e Pra você mostrar se do sente ponto no de lugar vista dela. Maneiro. É. Meu, é muito legal esse filme. Depois, algum dia, a gente vê ele aí. Mas, agora falando de filmes que eu não gosto, além desses aí que vocês já falaram do Evil Dead. Não, isso foi tão legal. Legalzinho, mano. Não, é legalzinho, mas, pô, eu nunca diria, que filme de terror. Não, mas então, tá, fala aí um filme, Ele não é um filme que bom não é bom. representativo do gênero. Ele é né? um ótimo representativo do gênero. Infelizmente, ele é um ótimo Ele tem representativo todas do as coisas de ruim de filmes de terror, inclusive que nasceram dele, que os filmes de terror levaram pra frente. E fez elas funcionarem. E fez elas funcionarem. E Eu não sei. ele se destaca em relação a filmes de terror, porque filmes de terror, na média, são ruins. É que uma coisa que eu E eu acho que... ele acima da média. Uma coisa que eu acho que quebra a expectativa pra mim é o lance de que, tipo, beleza, as pessoas ficaram possuídas, se tornaram uma ameaça, só que muito rápido ela se torna uma chacota. Porque a moça tá lá e ela é inofensiva, ela fica, tipo, lá naquele alçapão, Não é não uma sei se é esse chacota. o nome. Ela é extremamente assustadora pra ele, porque ela é a namorada dele e ela tá numa situação aparentemente irreversível, zoando ele, e enquanto ele tá tendo que sobreviver lutando com outros dois lá, e ele tá vendo tipo, a namorada dele sendo torturada por Eu um achei demônio. chacota, então o filme Não achei, pecou em não. me convencer. Então fica aí pros ouvintes assistirem e comentar aí Assistam. no podcast se acharam uma chacota ou se acharam um bom exemplo de filme de terror. Mas manda brasa aí, você vai falar um filme ruim, Annabelle. Esse eu não vi. Eu ouvi dizer que é muito ruim. Vai, fala. Eu vou falar de Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. É o filme ruim demais. barato, mais barato que eu já vi. Esse filme, ele precisaria melhorar muito pra ser ruim. Esse filme, ele é chato. Eu não sei como que as pessoas ficam assustadas, porque, cara, eu não sei, vocês já viram o primeiro Atividade A única Paranormal? coisa que acontece é nos últimos 5 minutos. E é tipo uma porta mexendo, mano. E é tipo, o filme inteiro é tipo as pessoas dormindo, e aí tem uma câmera filmando eles dormindo, e aí depois as pessoas no dia seguinte vendo a filmagem e falando: olha ali, olha, o lençol mexeu, mano. Só que não tem vento. Oh, meu Deus! Meu, ele é muito chato e ele me lembra muito, na verdade, a ideia dele da Bruxa de Blair. Que são as pessoas com câmera caseira esperando algo anormal E acontecer. Bruxa de Blair não era legal? Não, Eu não acho, eu achei esse filme é bem horrível. paradão. Sério? Eu ouvi dizer que as pessoas gostavam. Esse filme, sim, as pessoas gostaram muito na época, as pessoas ficavam com muito medo, porque esse filme é só tensão, ele não tem nenhum payoff. Caramba. Ele é só tensão. E a tensão não é constante, porque tem muita cena das pessoas andando, desesperadas, perdidas no mato. Ele é vanguardista, né? Sim, Eles que eles chamam a atenção. Ele criou um gênero. Quer dizer, ele não criou, porque já tinha um filme, que aliás é um filme que eu queria falar quando vocês falaram do Massacre da Serra Elétrica, de ser uma história real lá, que mentiram.
Um dos primeiros filmes a fazer, tipo, como é que fala? Primeira pessoa, que é filmado por uma câmera na mão da pessoa, foi o Holocausto dos Canibais, que saiu mais ou menos no mesmo ano do Massacre da Serra Elétrica. Pelo título já dá pra ver que é velho, mano. Sim, esse filme é um filme extremamente preconceituoso com o Brasil, inclusive, que é basicamente assim, tem uns caras, eles anunciaram como, tipo, a gente achou essa fita no cadáver de um cara lá no meio do mato e a gente vai mostrar aqui pra vocês sem cortes. Ah, esse filme, eles tinham uns props fodásticos. Então, eles tinham O que muita... que é props, hein? É tipo coisas de cenários, coisas que eles tinham pra... Não tinha cenário, eles foram lá, eles gravaram com índios de verdade, eles falaram coisas... Não, mas eles tinham uns negócios de tipo uma pessoa espetada e Ah, tal. sim. Essas coisas eram falsas. Mas tinha, tipo... E era violência- brabo. Mas tinha, tipo, violência animal, tipo, de verdade, porque os índios estavam, sei lá, comendo os bichos lá normal. E aí, só que eles filmam isso, e eles foram lá e falaram de boa com os índios lá. Só que lançaram como se, tipo, nossa, os índios da América do Sul são canibais. E aí eles tentando matar os nossos amigos americanos exploradores. E eles lançaram isso tipo, em que ano? Tipo, nos anos 80, assim. Cara, Meu incrível. Deus. Onde, tipo, já tinha civilização no Brasil. Incrível. Uau, nossa. Mas sim, já ouvi falar nesse filme. Eu tinha pensado outro filme aqui ruim demais, mas agora ele me fugiu. Meu Deus do céu. Eu preciso me lembrar. Poxa, a gente tava falando da Bruxa de Blair. Ai, não lembro. Ah, lembrei! Cloverfield? Não, esse também é horrível, mas não era esse. Eu tava lembrando do VHS. Cara, eu ia falar de Hack daqui a pouco. Hack é bom. O Hack Mas o VHS é ruim demais, não assistam. Era isso que eu tinha pra dizer. Uma coisa que eu ia falar do Hack, que eu acho que o Hack, ele, falando nesse lance de filmes vanguardistas, eu acho que o Hack é um filme que desafia a estrutura comum de um filme de terror, com esse lance dele ser várias sketches seguidas. Eu não assisti ele... O Hack? É, o Hack, não é? Não, várias é o sketches VHS. seguidas. É o VHS que eu tô falando? VHS? Não, eu não assisti VHS, eu só ouvi. Mas eu achei brilhante a ideia de o filme ser um conjunto de sketches, histórias Pena que curtas. todas são ruins. Então é que é muito, Sério? é muito ruim, é muito barato. E, mano, sei lá, elas são tão assustadoras e tão interessantes quanto a média dos filmes dos vídeos do Porta dos Fundos, sabe? Uma coisa que você fica tipo, e acabou. Essa é a sua reação, você tá ali 10 minutos parado encarando uma tela. Ah, não, É, mano. tipo- Os filmes dos Portos dos Fundos são sempre muito engraçados quando os créditos estão subindo. Eles sempre colocam uma coisa muito esperta no final. Não os filmes, os vídeos, tipo... Ah, sim, justo. Os vídeos, É verdade, os filmes também. Os filmes são bons, né? Não, os filmes são... Não todos. Enfim, foda-se. Mas enfim, eu achei muito ruim as sketches, pelo menos. Eu não gostei. Mas é porque tem muita coisa nesse filme que é tipo sobre cultos. E é um gênero, uma particularidade de filme de terror que eu não aprecio muito. Então esse negócio de cultos tá meio, sei lá. Mas, Eu gosto mais de uma pegada de mistério ali. Aproveitando que o Vab trouxe à tona o Hack, cara, Hack é um filme bom, velho. É um filme muito bom. O original, eu não sei como que é o nome dele original, porque tem um remake americano, e talvez o remake americano que chame Hack. Não tenho ideia. Mas o original, que é o filme, eu acho que é argentino, sei lá. Cara, ele é muito legal. Ele também foi feito com pastel e refri. A maioria dos filmes bons, mano, especialmente terror, são feitos com pastel e refri. Eles são, tipo, muito baratos. Não pareceu, não. Ele era muito barato. Ele foi mesmo? muito... O primeiro foi muito barato. Tinha um cenário Tinha- só a maior parte do tempo. Exceto quando eles lembram. A câmera parece muito velha e é tipo de 2001 o filme. Não era tipo pra ser tão velho. Eles estavam usando uma coisa de filmagem inferior. Caramba. É isso aí, mano. Limita a forma, não o conteúdo. Exatamente. Eu acho que várias histórias legais, elas ficam legais por causa de limitações dos recursos. Eles têm que achar uma forma inovadora de contar a história porque eles não têm como fazer da primeira forma como eles imaginaram, sei lá. Mas esse filme, o Hack, cara, esse filme, ele é muito legal. E ele é barato. Ele foi gravado lá com uma câmera de mão. E é um negócio que é tipo assim, é uns bombeiros. E tem uma mulher que é uma jornalista que tá acompanhando os bombeiros. Ela tá tipo, fazendo uma notícia foda-se. Tipo, olha os nossos meninos bombeiros. Salva... Por que você tá chorando? Eu bocejei, desculpa. Ela tá emocionada com o filme aqui, mano. Enfim, aí a mulher tá, tipo, acompanhando os meninos bombeiros e ela vai, tipo, vamos lá, ajudar uma pessoa, vamos acompanhar os bombeiros. E ela tá lá com os bombeiros. E aí o que acontece é que tem um chamado que era, tipo, uma mulher que se acidentou, tipo, uma idosa que caiu, uma coisa assim, e chamaram os bombeiros porque tinha que, tipo, quebrar a porta pra entrar no quarto da mulher. E aí entra lá os bombeiros e a mulher acompanhando. E aí o que acontece
é que essa pessoa idosa aí, ela tava sendo, tipo, o paciente zero de uma infecção de zumbis. Só que ninguém sabe disso ao longo do filme. E vai eles tendo essa reação. Então, uma pessoa, eles falam, eu acho que depois tem um cara lá que explica, que é, tipo, como se fosse raiva, uma linhagem nova do vírus da raiva, que faz a pessoa ficar assim, tipo, agir mais como os animais agem quando estão Isso é interessante. Sim. E aí, então o prédio fica, tipo, fechado em quarentena e ninguém consegue sair. Eu odeio quando você faz isso, mano, mas eu penso que é tão engraçado pra quem tá olhando. Enfim, Ninguém consegue sair, o prédio tá em E quarentena. aí o prédio fica em quarentena e ninguém consegue sair. E aí são as pessoas lá, tipo, lidando com isso. Tipo, o que a gente faz e tal. E aí aparece, tipo, uma pessoa, a pessoa me mordeu, eu tô infectado e tal. Essas coisas assim, clichê de filme de zumbi. Só que contado de um jeito que é muito mais interessante. E é muito limitado o jeito que a história tá sendo contada. E, tipo, mesmo sendo um cenário tão pequeno, tão isolado, eles vão entendendo cada vez mais dessa doença. Até chegar, tipo, num final revelador aí, mó da hora, mano. Esse filme é bem Hack é um filme muito legal. Mas eu lembrei de duas coisas. Primeiro, Você viu esse filme? eu tinha 9 anos quando eu já vi, eu assisti com você o Hack. Sério? Acho que sim. Ano retrasado, 2020. Bora ver, Babi. Eu tinha 9 anos quando eu fiz a história lá da Maldição do Quinto Banheiro. Eu lembrei disso porque a Mônica e a Nádia estudaram comigo na terceira série. Então a minha maldição durou pelo menos 1 ano e meio, 2 anos aí na escola. Minha maldição, né? A minha estratégia, digamos assim. E a outra coisa que eu queria dizer é que eu acho que eu não vou ter outro momento para falar isso, mas o Iluminado, ele é considerado um filme de suspense, terror. O Iluminado é estupendo. E ele é estupendo. Só que o que eu ia falar, na verdade, é que o filme não chega aos pés do livro. Boatos que sim. Por algum motivo, a pessoa que produziu o filme decidiu fazer mudanças muito sutis na trama, que estragaram tudo. Mas, eu queria falar, na verdade... O Dr. Sono tenta reparar. Mais ou menos, mais ou menos. Menos o final. Sim, ele tenta, mas ninguém viu esse. Mas você ia falar na verdade... Eu ia falar, na verdade, que eu queria falar de um dos livros que eu li do Stephen King, que era um livro de contos. O Stephen King, ele costuma escrever sobre terror, suspense, coisas macabras e tal. E era um livro que tinha um prefácio dele lá, uma introdução dele, na verdade, que ele falava que ele recebe muita pergunta de por que ele escreve coisas de terror, que isso é uma coisa horrível, por que ele faz isso? E aí a resposta dele é que é pelo mesmo motivo que as pessoas compram e leem as coisas que ele produz, pelo fascínio do obscuro, do incompreensível, das coisas que estão além do nosso cotidiano. E eu achei isso muito legal. O Stephen King parece um cara muito firmeza. E o livro do Iluminado é muito bom. E o que mais estragou ele pra mim é a cena do final. Aquele final do filme não tem nada a ver com o final do livro. E pra mim era a melhor cena que tinha. Porque era a cena onde tudo era reparado. E muitas coisas do livro não se refletem no filme. Só que isso é uma questão relacionada à mídia, né? Então tem muita coisa que não dá realmente pra explorar no filme do mesmo jeito que se explora no livro. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. E eu acho que o Iluminado é um filme que ficou muito bom, só que perdeu muito do que poderia ter sido, do que ele é no formato de livro. Então fica pra vocês imaginarem como é que é o livro. Uma diversão aí enorme. Quem quiser ler, leia, mas queria abrir meu coração sobre isso. Não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar sobre o Iluminado. E eu demorei muito pra ver ele, inclusive. Eu li em 2019 o livro e assisti só em 2020. Caramba! Não! Foi. A gente viu ele junto... No final de 2019, na verdade. Foi concomitante. Foi assim que você terminou, quando eu descobri que você estava lendo esse livro, eu falei, você não viu o filme? É verdade. Termina e a gente vai ver. Então foi em Você 2019 as duas coisas. Eu li em julho e assisti em agosto. Foi tipo De 2019. imediatamente. Demorou bastante, porque o filme é super antigo. E aí, no ano seguinte, lançou o Dr. Sono. E foi engraçado, porque a gente É viu... que você não era nascida quando o filme saiu, Derra. Enfim. E aí, lançou o Dr. Sono, e eu e o Disney vimos que tinha uma referência na arte de divulgação do filme ao Iluminado. E a gente olhou, leu a sinopse e falava que era uma continuação do Iluminado. E aí a gente falou, nossa! O que parece insano, né? Quem faria isso? O Iluminado era tão bom. E aí a gente foi ver e foi o Stephen King que fez. Cara, foi muito engraçado, porque a gente tava no cinema, passando os trailers lá, e a gente tava olhando e pensando, mano, eu virei pra Derra e falei, Derra,
Quem seria o imbecil que faria uma continuação pro Iluminado, mano? Cara idiota, não tem nenhum cabimento isso, mano. Esse filme vai ser uma merda. Aí eu tava pesquisando no Google exatamente isso, e eu procurei lá Dr. Sono e filme baseado no livro do Stephen King de mesmo nome. E foi o Stephen King que fez. E, embora o Iluminado tenha, né, as premissas melhores e tudo mais, como você disse, o Dr. Sono tentou consertar muitas coisas que o Iluminado fez. E isso fez eu criar um carinho enorme por aquele filme, assim. Eu só assisti uma vez também, que foi o dia que a gente foi no cinema. Que eu devia estar estudando pra passar na prova do mestrado. Você foi com o meu livro de histologia também, o Junqueira, você tava com ele no cinema. Sim, lá. eu lembro disso também. E eu tava indo tão preocupada que eu pensei assim, nossa, eu não devia estar indo, eu só vou ficar lá preocupada. E aí o filme me absorveu totalmente, foi ótimo. E me marcou muito. E eu não assisti ele desde então. Eu acho que esse filme foi o primeiro filme que eu fui no cinema com vocês assistirem. E eu me lembro que foi muito legal. E foi tipo, o quê? O terceiro filme que a gente viu antes da pandemia, antes de ser proibido assistir filme no cinema. Nossa, é verdade. Teve esse, o Coringa, o Shang-Chi, o que mais? O Shang-Chi a gente viu depois. Dois né? irmãos. Shang-Chi foi depois, né? Isso aí, Dois Irmãos, e acabou. É, esses foram os filmes que a gente viu. Tinha uns 4 filmes. Pois é, como é legal poder ir no cinema, né? Pena que a gente mora em Botucatu. O Botucatu é ótimo, mano. Não sei o que você tá falando. Para de falar isso, que os espectadores de São Paulo vão achar que aqui não tem cinema. Mas tem cinema, que antes tinha 2 e agora só tem 1. Aqui é tudo mato, não tem cinema não, mano. O cinema é a nossa casa, né? Literalmente tem cinema. Para com isso, Fabi. Para de falar fake news no podcast. Mas enfim, muito legal falar de filme de terror. Tem muito filme, muito assunto pra abordar, mas vamos ter que ficar por aqui por causa de limitações técnicas que nós mencionamos no episódio anterior. Então, obrigado a você que ouviu até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por me receber aqui, eu por acaso vou demais. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.